Pastor, que você falou já, né? Noé quando estava dando a arca lá, é louco, não sei o quê. Aí quando aconteceu, pelo amor de Deus, aí o cara veio de Deus. 3 de julho já hoje. Feriado em Salvador hoje. Eles celebram o jeito que ele vitória lá na Bahia, lá, né, os portugueses e os brasileiros, lá, que os portugueses não aceitavam a independência. Teve muita morte, teve guerra, né? E nesse dia eles conseguiram expulsar os portugueses que concordavam com a independência, foram expulsos da Bahia. No Brasil, né? 2 de julho. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Só transmitir aqui para o grupo da igreja. Bom, vamos lá. Ora por nós aí, Marcos, enquanto eu... Pai, te agradecemos, Senhor, que vai para vez já reunidos para aprender e ouvir mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, te agradecemos. Louvamos para o nosso pastor, disponibilizado em nos ensinar, Pai. Agradecemos pela vida dele e agradecemos por essa oportunidade. Esteja conosco todo o tempo e seja um momento de aprendizado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Bom, a aula de hoje é a continuidade da apostila A Viva Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, tá? Hoje é a aula número 3, a lição 3, que o título da aula de hoje é O Avivamento no Novo Testamento, ok? Então, vamos lá. O texto áureo para nós hoje está em João capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa passagem está naquela passagem da mulher samaritana. E a verdade prática para nós hoje é a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual. Eu quero que, até para nós começarmos mesmo, é muito importante a gente ter essa noção. As pessoas confundem um pouco avivamento com movimento. Movimento nem sempre é um avivamento. Agora, um movimento pode ser fruto de um avivamento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas acham que uma igreja barulhenta, com muita... é um avivamento, e às vezes não é. Pode ser até uma manifestação do Espírito Santo, pode ser, sei lá, uma empolgação das pessoas, mas não necessariamente um avivamento. Porque o avivamento, antes de tudo, ele provoca um profundo arrependimento das pessoas, de uma transformação de postura, de caráter, de atitude, o que vai influenciar todo o restante, não só na vida pessoal de cada um, mas como também na comunidade, como igreja, e por que não dizer na sociedade que aquela igreja está inserida, tá? Então esse é um verdadeiro avivamento. Bom, vamos ler o texto para nós hoje, que está lá em João, capítulo 4, João, capítulo 4, do verso 7 ao 15, que é a passagem da mulher samaritana. João 4,
do 7 ao 15. Então diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Bom, vocês conhecem todo o restante do texto, né? O contexto que acontece essa passagem da mulher samaritana. E o que é importante dizer é que este encontro da mulher com Jesus provocou nela um profundo arrependimento, né? E esse arrependimento provocou um avivamento. Então, o avivamento é fruto, antes de tudo, de um arrependimento interior. Por quê? Ela se arrependeu dos seus pecados, ela se transformou, foi transformada pelo poder da palavra de Jesus, e automaticamente ela foi para a sua cidade, para os seus, e começou a pregar a palavra, a trazer as pessoas até Jesus. Isso provocou uma mudança profunda de atitude, de pensamento, de postura daquela mulher, o que provocou um avivamento no lugar onde ela trabalhava, onde ela estava, né, que era Samaria. Então, daí a gente já tem uma noção do que é, de fato, um avivamento, tá? Então, são nos ensinos de Jesus que encontramos a mais poderosa mensagem de Deus à humanidade, capaz de transformar o mais vil pecador e acender a chama divina do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com essa mulher. A palavra de Jesus, a ministração, provocou uma mudança profunda naquela mulher, né? E acendeu a chama divina do Espírito Santo nela. Os apóstolos comissionados pelo Senhor e revestidos de poder levaram esta mensagem poderosa às nações, pois todo o avivamento tem como resultado a conversão de pecadores. Então, onde que eu percebo um avivamento? O avivamento ele vai gerar e vai provocar uma conversão de pessoas, né? Antes de tudo, aquelas primeiras que estão ouvindo. E esta conversão vai levar essas pessoas a buscarem outras pessoas, a realmente pregarem a palavra, porque elas foram tão impactadas pelo poder de Deus que elas querem levar aquela mesma mensagem a outras pessoas. Então, daí a gente já tem uma noção clara de como é de fato o avivamento. Então, eu vou repetir: avivamento não é barulho, não é movimento. Você pode ter um movimento que não caracteriza nenhum tipo de avivamento. Então, até para poder... Aquele avivamento que aconteceu naquela escola Asbury, que eu acho que é o nome da cidade, da faculdade, aquilo é um avivamento. Por quê? Você viu pessoas se entregando, se arrependendo dos seus pecados, se derramando na presença de Deus, porque entenderam o que estava acontecendo, entenderam a mensagem de Deus para aquele momento, e você via muitas pessoas se lançando aos pés do Senhor,
como um sinal de profundo arrependimento dos seus pecados. Então, aí você pode realmente caracterizar um avivamento, tá? Então, vamos lá. Basta ver os textos de Atos dos Apóstolos, onde, num só dia, quando Pedro pregou, 3.000 almas aceitaram Jesus, foram convertidas. Está lá em Atos 2:41. Então, Deus, ele é imutável, ok? E o Novo Testamento nos revela o plano dele para as nações, o seu desejo de que a igreja, que somos nós, de maneira avivada, cumpra com a comissão proclamadora, anunciando o reino de Deus até que Cristo venha. Então, por que Deus ele tem o interesse de avivar a sua igreja, avivar a sua obra, avivar as pessoas que fazem parte da sua igreja? É para que a mensagem de Jesus ela seja realmente propagada, porque Deus ele quer salvar o máximo de pessoas possível. E nós somos os comissionados para poder realizar essa obra, ok? Então, o objetivo da aula, primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, saber se o seu avivamento, como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E terceiro, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, já que a gente está falando de Novo Testamento, tá? Então, Jesus ele conferiu aos seus discípulos uma missão evangelística e discipuladora, que está lá em Mateus 28, Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. O que diz lá? Vamos ler lá, rapidão. Então, diz assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Antes ele diz, estarei convosco todos os dias. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. Então, se Cristo é o cabeça, nós desfrutamos dessa autoridade. Então, vamos lá, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus, ele comissionou a sua igreja a cumprir o ide dele. Então, para cumprirmos, enquanto igreja, nossa missão neste mundo tenebroso, precisamos do quê? Sermos revestidos de poder. Quando Jesus ele vai subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, né? E diz assim, ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder, né? E recebereis poder, para quê? Para que vocês possam realmente cumprir o meu chamado. Então, a gente precisa compreender, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, antes de ser a testemunha, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa nos perguntar, a gente precisa se perguntar, como está o meu nível de relacionamento com o Espírito Santo? É uma coisa que a gente precisa pensar. Por quê? Porque na nossa correria do dia a dia, a gente muitas vezes não dá atenção ao Espírito Santo. Eu até compartilhei um videozinho, que é até tipo um meme, que está assim, quando o Espírito diz para mim, não vá, e aí eu respondo, vai ser tranquilo. Aí mostra umas pessoas numa boia, né, puxada por uma lancha, e de repente ela bate numa onda e de repente todas as pessoas que estão na lancha saem voando da lancha, né? Então, tipo assim, o Espírito Santo tentou te avisar para você não ir, tentou te avisar para você não fazer, mas teimosamente você vai lá e faz. E aí tem as consequências. Mas não é que o Espírito Santo não falou, é que a gente simplesmente argumentou do nosso jeito, a gente ou não ouviu ou quis argumentar. Então, é uma coisa para a gente parar para pensar, como está o nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo, né? Nós temos buscado seguir a recomendação bíblica e se encher dele,
Porque Paulo diz aos Efésios, ó, ele começa dizendo, vai vir lobos vorazes entrando no meio de vós. E lá no final da carta, em Efésios 5,18, ele diz assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, sai da normalidade da sua vida e se encha do poder de Deus, do Espírito Santo. Então, é uma coisa para a gente parar para pensar. Jesus tem um compromisso com a sua igreja e com aqueles que proclamam a sua palavra. Então, aqui é muito importante que às vezes as pessoas acham que Deus, parece que Jesus ele tem meio que uma obrigação com você. Não, não. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele vai fazer a parte dele, ele vai cumprir o papel dele. Mas peraí, até que ponto eu tenho compromisso com o Senhor? É que nem uma vez eu vi uma camiseta e diz assim, Deus é fiel. Aí atrás da camiseta estava perguntando assim, e você? Né? Porque o relacionamento que Deus quer desenvolver conosco é de fidelidade. Tá? Então esse compromisso pode ser visto e mais bem compreendido mediante os milagres e maravilhas realizados por Jesus nos evangelhos e no livro de Atos. A igreja hoje ela não busca mais milagre. A igreja hoje você não vê mais. Aí a gente vê essas igrejas neopentecostais que você vê na televisão e a gente critica, porque lá, mas pelo menos eles oram por milagre, eles oram por cura, eles oram por cura divina, eles oram, a gente não ora mais. E Paulo ele fala para a igreja de Corinto, ele fala assim, eu não fui até vós com persuasão de palavras, mas com demonstração do poder de Deus. Como? Através de milagres. Então é uma coisa para a gente pensar também. Muitas vezes Deus ele quer operar milagres e a gente não busca, a gente não está preocupado. A igreja para hoje parece que ela está dissonante, tipo, Deus está querendo fazer, as pessoas estão preocupadas com a vidinha dela, com se vai ter o dinheiro na segunda-feira para pagar a conta, se meus filhos estão bem, tá bom. Tá, mas o seu compromisso com Deus e o que Deus quer fazer em você através de você, tá? Então, existia um propósito de glorificar o nome de Jesus e expandir o reino. Eu conheço muitas pessoas que hoje servem ao Senhor porque Deus operou milagre na vida delas. Então, quando eu deixo de buscar milagres, talvez eu estou deixando de abrir a porta do reino para algumas pessoas. Eu conheço pessoas que estavam em estado terminal e, de repente, Deus foi lá, fez um milagre e falou, não, eu preciso servir esse Deus. Então, por que não oramos mais por isso? E por que quando nós oramos, parece que é uma coisa mais um detalhe do culto? Peraí, as pessoas falam assim, pastor, ora por mim, mas a pessoa nem crê que Deus pode curá-la. Sabe? Então, e assim, eu falo isso porque numa determinada época da minha vida, eu tive um problema muito grave de bronquite. Eu não conseguia subir um degrau de escada. Imagina, no final de tarde, eu trabalhava na Rua Maria Paula, eu tinha que subir o viaduto toda Paulina. Enquanto antigamente eu subia em 5 minutos, eu subia em 15 depois. 15 e 20, porque eu dava 2, 3 e parava. Até que um dia uma irmã chegou num culto do lar. Deus manda dizer que é te curar. Você crê? Aí fica naquela, né? Porque a gente prega, é fácil falar para os outros. E nós? Aí eu falei, creio. Eu já estava tomando bombinha, tomando um remédio que me dava taquicardia, que me tremia todo. Aí ela falou assim, só que você vai chegar em casa, você vai jogar os remédios tudo fora. Eu falei, ixi. Ela orou por mim e eu vou ser bem honesto. No primeiro momento eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Aí cheguei em casa, até eu lembro que eu olhei para meus filhos e falei, pai, né? Aí joguei o remédio de canto. Não joguei fora no primeiro momento, mas joguei o remédio de canto. Né? Mas não tive mais nada, graças a Deus. Sabe? Então a gente precisa começar a voltar à simplicidade do Evangelho. As pessoas querem florear demais uma coisa que é simples, né? Que é muito simples, ok? Então, alguns milagres narrados no livro de Atos. A cura do coxo,
né, na Porta Formosa, quando Pedro e João estavam entrando na porta, ele pede esmola, ele fala, aí eles respondem, não tenho um prato nenhum, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A ressurreição de Dorcas, que caiu da janela, né? E Pedro livre da prisão, né? Aliás, não caiu da janela, não. Mas foi a ressurreição de Dorcas. Pedro livre da prisão, né? Que ele foi preso, e aí a igreja começou a orar, a buscar a Deus, os anjos foram lá, cegaram os guardas, ele saiu andando do presídio. Então, Jesus continua operando milagre, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 13, Hebreus 13, 8, que inclusive é o versículo-chave da igreja quadrangular, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, será eternamente. Então, Jesus não mudou, quem mudou foi a igreja, que não busca mais essas coisas, né? Então, Jesus continua operando milagres e maravilhas, porém não podemos nos esquecer que o maior milagre e maravilha que podemos presenciar é a conversão de um pecador. Não tem coisa mais gloriosa que você pegar uma pessoa que era de um jeito, que era casca de ferida e tal, de repente Jesus transforma aquela pessoa, ok? Então, vamos lá. Nessa lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Então, nós estudaremos o avivamento trazido por Jesus mediante os homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Então, desse modo, o nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa mensagem gloriosa, essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e livros também, que foram uma forma de eles também trabalharem na igreja. Então, o primeiro ponto aí, o avivamento a palavra-chave para nós hoje é Novo Testamento. Semana passada nós vimos o avivamento no Antigo Testamento, hoje nós vamos mergulhar no Novo. Então, primeiro ponto, o avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é mais objetiva da parte de Cristo, para a missão gloriosa entre os homens. Inclusive, o livro de João é considerado um livro mais profundo, mais teológico dos 4 evangelhos. Tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto aí, em primeiro lugar, o avivamento em João. O evangelho de João foi escrito entre os anos de 80 a 95 depois de Cristo. A sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não ser considerado esse evangelho um livro sinótico. O que é sinótico? Por que os outros 3 são considerados sinóticos? Porque eles apresentam Jesus na mesma visão. Aí João ele apresenta de uma forma um pouco diferente, tá? Apesar dos outros 3 livros terem sido escritos para povos diferentes, mas eles apresentam mais ou menos dentro de uma mesma visão. Mas João não, ele apresenta de uma forma mais profunda e, vamos dizer assim, até um pouco mais teológica. Mas vamos lá. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, porque ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o que Jesus estava falando? Da água da vida, né? Da palavra de Deus, né? Do próprio Cristo trabalhando no interior da pessoa, porque Jesus é a palavra, né? E a palavra é a água que purifica o homem. Então, e ele está dizendo, quem beber dessa água jamais terá sede, ele será saciado na sua alma, porque é uma sede que nenhum outro elemento pode preencher. Então, esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Isso se prova dentro do contexto da própria mulher samaritana. Por quê? Porque Jesus mostra, falou, você já teve 5 maridos e esse que você tem não é seu. Quer dizer, então uma mulher
principalmente dentro daquele tipo de sociedade. Se bem que os samaritanos eles não guardavam muito tradição, mas dentro daquele contexto de sociedade, ela ter 5 homens, 5 maridos, e de repente o sexto que ela tem não é esposo de fato dela, então isso mostra talvez até o vazio que aquela mulher tinha na alma dela. Porque as pessoas, às vezes, elas vão descontar na bebida, nos relacionamentos, enfim, de formas muito diferentes, o que mostra, de repente, um vazio que a pessoa tem na alma dela. Então, só Jesus pode fazer isso, né? Preencher essas necessidades humanas da alma. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão espiritualmente, os que estão mortos espiritualmente. Abra aí em Colossenses capítulo 2, um pouquinho mais para frente aí. Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que diz o texto. 2, verso 12 e 13. Diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis o quê? Mortos pelos vossas transgressões ou pecados, né? Ou pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Ou seja, vocês estavam mortos espiritualmente e Cristo nos ressuscitou. Ok? Então, esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, o avivamento, antes de ele ser feito na igreja como um todo, ele é promovido dentro de mim. Então, eu preciso começar a me preocupar. Será que eu estou sendo avivado? Será que eu estou vivendo uma vida avivada? Será que eu estou desfrutando de um momento com Deus onde eu sinto essa profunda transformação? Porque talvez chegue um tempo da nossa caminhada espiritual que a gente comece a se preocupar com uma série de coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade. E a gente, às vezes, até deixa a espiritualidade de lado. Então, primeiro o avivamento de João. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei. As expressões Deus dos céus, Reino dos céus, Reino ou Reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é um Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Ok? Então, o que acontece aqui? Mateus ele é escrito para os judeus antes de tudo. Tanto que no livro de Mateus é onde consta a genealogia de Jesus. É onde ele tenta, ali inicialmente, desde ali, já provar as pessoas que ele era da linhagem de Davi e que ele era o Messias prometido. E lá em Mateus 4, 13 ao 17, ele diz assim: e o povo que jazia em trevas viu grande luz, que era uma referência bíblica, né, uma promessa que constava no Velho Testamento. Então ele traz essa referência para falar de Jesus. Então Jesus ele é apresentado como o rei, né? O rei que é constituído por Deus, o rei de Israel, enfim, o rei da terra. Terceiro, o avivamento em Marcos. Já no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios e as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes e traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo, quando o anjo diz para as mulheres assim: já ressuscitou, não está mais aqui. Então, assim,
assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então, Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus, Mateus como o rei, Marcos como o servo. Já o avivamento em Lucas, o evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Ele cita muito esse termo, o Filho do Homem, né? Homem com H maiúsculo, ou seja, Filho de Deus. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, né? A forma, o jeito, lá em Lucas, do capítulo 2, do verso 1 ao 7. Bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Marcos 2, 10 ao 14. Então, ele descreve com riqueza de detalhes um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Agora, por que a apostila está mostrando o avivamento nesses 4 evangelhos? Porque aquilo mudou aquela sociedade. E mudou, antes de tudo, profundamente os 12 discípulos. Percebe? Veja, eles tinham profissões diferentes, famílias, jeitos diferentes. E, no entanto, eles foram totalmente transformados pelo poder de Deus. Mas aquilo não só impactou os 12, como impactou toda uma sociedade quando Jesus aparece. E eu digo que impactou os 12, porque apesar de um se perder, para pensar, houve uma revolução no mundo a partir de 12 homens que foram transformados pelo poder de Deus. E hoje nós, como igreja, nós não conseguimos mudar a nossa rua. Eu estou me incluindo nisso, não estou falando, porque o pastor... Não, eu me incluo nisso. Nós não mudamos a nossa rua, nós não mudamos o nosso país. Olha o que nosso país está virando. E nós como igreja não conseguimos transformar. Aí a gente pega, por exemplo, mas isso aí foram os 12, eles andaram com Jesus. Então, estuda a história de John Wesley. John Wesley mudou toda a Grã-Bretanha com a palavra de Deus. Ele mudou todo um contexto. Aí eu lembro que o pastor Gonçalo, ele dizia que tinha uma cidade lá, uma cidadezinha pequenininha, lá na Inglaterra, não vou lembrar o nome, que até pouco tempo atrás não tinha um bar. Por quê? Porque ela foi transformada pelo poder da palavra de Deus através da vida de John Wesley. E você vê que a Inglaterra é conhecida pelos pubs, né? Que é aqueles barzinhos assim, temáticos que as pessoas se encontram para tomar bastante cerveja. Que é até uma tradição antes dos jogos, enfim. Então veja como que é o poder do Evangelho. Então, no Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo, tá? Então vamos lá. Então, só para entender o que significa o vocábulo sinótico, tá? Que a gente comentou. O que de um golpe de vista abrange várias coisas. Assim são chamados os 3 primeiros evangelhos. Embora enfoque a vida de Jesus por diferentes prismas, Marcos, Mateus e Lucas proporcionam, em virtude às suas semelhanças, uma visão de um conjunto da vida, do ministério e da paixão de Jesus, nosso Senhor. É como você olhar para algo e 3 pessoas, por exemplo, tá eu, Marcos, a irmã Beth, aí cada um olha para a mesma coisa e dentro da sua visão, da sua perspectiva, falam da mesma situação. É o que esses evangelhos estão fazendo. Só que aí, João, por isso que ele não é considerado sinótico, ele traz um outro enfoque. Ele mostra Jesus de uma forma um pouco mais
teológica, não essa preocupação de demonstrar, porque um demonstra como rei, outro demonstra como servo, outro demonstra com a sua humanidade, mas é como se as três visões se preenchessem falando da mesma pessoa. Então, o avivamento nos Atos dos Apóstolos, segundo ponto, é o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Por quê? Porque, a princípio, a igreja se preocupou em ficar em Jerusalém, né? Mas vamos lá. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando o Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, ali Jesus, ele já tinha dito lá em Lucas: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus morre, é crucificado, ressuscita, aqui ele vai se despedir, e ele diz assim: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Por quê? Porque você sabe a história, 120 discípulos se reuniram no cenáculo do templo, começaram a orar, e a Bíblia diz que, Atos capítulo 2, né? Línguas de fogo repartidas, veio sobre cada um deles e eles começaram a falar em línguas. É importante frisar que essas línguas que eles falaram eram línguas estrangeiras. Por quê? Era a época de Pentecostes, vinham muitos visitantes de outras nações para Jerusalém, como ocorre até hoje, né? E eles começaram a falar. Então, é como, por exemplo, eu começar a falar eu não sei japonês, eu comecei a falar em japonês com um japonês. Aí o outro falar em alemão com um alemão, sendo que a boa parte deles vinha de uma província que não tinha muito conhecimento erudito. Ok? Segundo ponto aí, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita lá há 835 anos antes de Cristo. Ou seja, quase 900 anos antes, né, havia uma promessa que foi feita em Joel, capítulo 2, 28 e 29. Vamos abrir lá, só para a gente contextualizar aqui. Joel, capítulo 2, 28 e 29. Porque muitas vezes as pessoas elas querem descontextualizar e aí a pessoa não concorda muito com o batismo com o Espírito Santo e tal, e as pessoas esquecem que era uma promessa de Deus. Deus tinha dito que faria, né? Joel, capítulo 2. Lá no finzinho do Velho Testamento. É um dos pequeninos livros. Profetas menores. Capítulo 2, versos 28 e 29. Pode ler aí, Marcos. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Então veja que eu acho interessante esse texto, porque Deus, ele promete fazer isso nesse tempo. E as pessoas hoje querem tentar explicar ou tentar argumentar que isso não é Deus e tal. Teologizar demais algo que Deus prometeu. Deus está dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E os vossos filhos profetizarão. Então, aí a gente quer... Não, isso não é de Deus e tal. Peraí, mas e o Espírito Santo na igreja? Onde há o Espírito de Deus é a liberdade. Só que às vezes parece que o próprio Espírito não tem liberdade na igreja dele. É por isso que Jesus diz à igreja: eis que estou à porta e bato. Se ele me ouvir, eu entrarei. Mas se ele não me ouvir, eu não vou entrar. Será que a igreja está ouvindo? Então é algo para nós pensarmos, irmãos, né? Então, perceba, esse evento trouxe o avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão que está lá, também em Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18. Olha o que diz lá, vamos ler lá. Marcos 16, só para a gente contextualizar com Mateus 28. Atos 16, do 15 ao 18. Diz assim: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, olha o que ele está dizendo para a igreja dele. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui é igreja, irmãos. Isso aqui é uma ordem que Jesus está dando à igreja dele. Mas nós não vivemos, nós não queremos ter trabalho. O problema é esse, é que nós não queremos ter trabalho. Porque a gente vai ter que deixar a nossa vida comum, a gente vai ter que gastar mais tempo com a obra, a gente vai ter que gastar mais tempo com as coisas de Deus. As pessoas não querem. Aí, por exemplo, desculpa, vou falar rasgado. Domingo de manhã, escola dominical. Ah, tô cansado. Todo mundo tá cansado. Eu tô cansado. Eu queria estar em casa, debaixo da coberta, assistindo Globo Esporte. Cara, mas gente... Aí eu olho a igreja perseguida, até mandei um vídeo no grupo da igreja aí, os caras se reúnem no meio do mato para poder louvar Deus. Aí a gente tem igreja, a gente tem uma escola dominical, não tenho tempo, não, eu estou cansado, não, eu não sei o quê. Gente, em nome de Jesus, Jesus Cristo te deu uma ordem, olha a ordem dele, vou ler de novo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha o que ele está dizendo aqui, meu Jesus Cristo. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. A gente não ora por endemoniado, e quando aparece endemoniado, as pessoas correm porque tem medo. É verdade, irmãos. As pessoas não buscam o batismo com o Espírito Santo, falar novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. A gente tem medo se alguém nos ameaça. E Jesus está dizendo: se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal. Eu não estou falando para você ir lá e beber coisa mortífera, porque aí você vai estar tentando a Deus. Como tem uns idiotas de uns pastores que pega a cobra e fica lá. Aí toma uma picada e morre. Raciocinar. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É uma promessa de Deus. Por que a gente não ora mais? Mas às vezes não é a questão que a gente não ora. Eu, por exemplo, eu oro pelas pessoas. Mas será que as pessoas creem que Jesus pode curá-la? Essa que é a questão. Às vezes a pessoa vem e tal, ora por mim, pastor. Tá, mas você crê que pode ser curado? Tem essa também. Então a gente precisa repensar o nosso evangelho, porque veja só, dias depois de receber o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão, né?
Para pregar o evangelho é preciso um avivamento que vem do alto. Sabe? Não é metodologia humana, não é mecanismo, isso, aquilo, outro e tal. Então, é que nem eu preguei domingo, tem muita igreja modinha, pinta a parede de preto, põe um jogo de luz e tal, beleza, mas e o Espírito Santo? A questão é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se mover na vida das pessoas, não adianta de nada. Vai ser uma coisa vazia. É por isso que você vê, a igreja está lá, 2, 3 mil almas. É um monte de crente de outra igreja que veio para uma igreja da moda. Isso é avivamento? Não, isso é prejudicar as outras igrejas e ainda pescar em aquário. Então, eu preciso começar a prestar atenção. Na minha comunidade, as pessoas estão sendo transformadas. E por que não estão sendo, se não estão sendo? Porque o evangelho tem que provocar isso, uma profunda transformação. Então, Lucas escreveu Atos como continuação do primeiro livro, né? Porque ele escreveu para Teófilo. Então, é como se fosse uma continuação do próprio livro de Atos, de Lucas. O terceiro evangelho registra o que Deus realizou através das ações e ensino de Jesus ungido pelo Espírito Santo. Ao passo que Atos enfatiza a continuação da obra de Jesus, feita por suas testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos continuaram a obra de Jesus a partir da capacitação do Espírito Santo na vida deles. Então, o avivamento, antes de tudo, foi provocado de forma pessoal, íntima, interior, na vida de cada apóstolo, para que eles pudessem propagar esse avivamento naquela sociedade. Então, em Atos 1:1, Lucas se refere ao seu evangelho como um registro de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Eu acho interessante, porque o que está lá em Atos capítulo 1, verso 1. Ele está dizendo que ele está propagando, mostrando que Jesus não só fez, como ensinou. Então, Jesus, ele foi o modelo daquilo que ele estava ensinando. Ele mostrou na prática aquilo que ele estava tentando ensinar para os seus discípulos. Então, por que ele fala que eles eles iam expelir demônio? Porque ele mesmo expulsou demônio. Por que ele disse que as pessoas iam curar enfermos? Porque ele também curou. Então, eles foram impactados com o mover do próprio Cristo diante deles, com a ação do próprio Cristo diante deles. Então, peraí, ele está dizendo que ele está nos dando esse poder sobre nós. Tanto que depois ele faz a missão dos 12, depois a missão dos 70. Vai de 2 em 2, de cidade em cidade, chegando lá, se te receberem e tal, e orem pelos enfermos. Orem. Aí eles voltam como? Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. A igreja tem que ser a mesma coisa hoje. Ide. Então, o que acontece hoje? Vamos contextualizar. A pessoa está doente lá perto da tua casa, ou irmão da igreja. Hoje não se visita mais irmão com irmão, não tem. As pessoas não querem ter trabalho. Aí você pega aquelas irmãzinhas do coque, que são as veinhas que ninguém dá valor na igreja, tá? Que essa é a realidade. Porque o jovem... Não, mas são as veinhas que vai lá visitar. Meu querido, vou chamar o pastor. Não. Tem um óleo de unção aí? Tem, tô daqui. Mas a Bíblia fala para chamar os presbíteros. Tá, mas a pessoa está lá morrendo, você vai esperar o pastor? Não, é você. Ore você. Creia que você tem o poder do Espírito Santo na tua vida. É que nem outro dia eu estava lá no Grajaú, para lá do Grajaú, lá na represa de Billings, para lá do Cocaia. Aí me ligam, pastor, você está onde? Eu falei, estou longe. Pô, fulano está aqui endemoniado, o que eu faço? Chama Beltrano aí, que era da igreja. Tá bom, chamou. Passou umas meia hora, a esposa do pastor, você vai demorar? Falou, tô longe ainda. Rapaz, o cara tá quebrando tudo. Falei, mas ora por ele. Expulsa o demônio aí, filha. Usa o quê? Você tá entendendo?
É você, irmão. É você. Cristo te deu esse poder. Para de confiar somente no pastor, achando que só o pastor é... Não, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. Então, o ministério de Jesus, ele continuou na vida dessas pessoas. E o que os discípulos fizeram? O que os apóstolos? Eles ganharam outras almas, discipularam e começaram a propagar a igreja. Então, vamos lá. Terceiro e último ponto aí, o avivamento das epístolas e no Apocalipse. Em primeiro lugar, nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então Deus pegou um homem que era perseguidor da igreja, o converteu, o transformou e fez dele um pregador e propagador do evangelho aos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Ele não só escreveu para a igreja, como ele escreveu para pessoas individualmente, como por exemplo a carta de Tito. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, que está em Romanos 5:1, a salvação, em 1º e 2º Coríntios, a transformação por ocasião da volta de Jesus, né? A transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, que é o que ele explica em 1º e 2º Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses, né? E todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, quando ele diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Quando ele se despede, ele diz assim, se levantarão lobos vorazes no meio de vós. Então, sejam cheios do Espírito Santo para que vocês possam combater essa situação. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então, essa ordem que é dada à igreja de Efésio, ela tem que ser considerada por nós hoje, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que a igreja hoje quer fazer o inverso. Ela quer se embriagar com vinho porque, não tem nada a ver. Não tem que abrir mão disso. Jesus, ele me ama do jeito que eu sou. É tudo um monte de desculpas que não tem nada a ver com o evangelho. Vamos lá. Segundo, as epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente, sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios de que dão suporte à verdadeira vida cristã. Então, Paulo ele foi muito teológico nas suas cartas, ele deu muita base teológica. Muito do que a gente estuda, aprende hoje, está nas cartas paulinas. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e o amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, como é que eu sei que eu tenho uma vida cristã avivada? É quando eu tenho esses parâmetros na minha vida. É quando eu vejo essas nuances que o evangelho provoca, essas transformações que o evangelho provoca no meu interior. Então, que tipo de pessoa eu tenho sido? Né? E aí é importante a gente, às vezes, se entender. Eu tenho cumprido o que a palavra de Deus diz ou eu quero agradar os homens? Porque, às vezes, o que o evangelho diz vai desagradar os homens. Você entende? Então, tem muita gente buscando a aprovação humana em detrimento da aprovação divina. Então, antes de ser aprovado pelos homens, eu tenho que, principalmente, ser aprovado por Deus. Então, terceiro ponto, o livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo. Traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1. A revelação das coisas passadas,
Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à igreja, quando Cristo escreve às 7 igrejas da Ásia, né? Que está em Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações, né? O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Então, se você olhar por essa perspectiva, o livro de Apocalipse, para nós, é um livro de esperança. Não é um livro de terror. É um livro de esperança, porque essas coisas nós vamos viver. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação da terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, que está em Apocalipse 17. Aqui, irmãos, tem uma controvérsia teológica. Por quê? Há uma linha teológica que diz que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Eu creio nessa linha teológica. Há aqueles que acreditam que serão arrebatados no meio da tribulação, ok? E há aqueles que acreditam que nós seremos arrebatados só no final, quando Cristo aparecer. Porém, se você estudar o que a Bíblia fala sobre essas coisas, a Bíblia mostra que, antes de tudo, haverá um arrebatamento invisível. Jesus não aparecerá, como ele está dizendo aqui. Porque a Bíblia fala que as pessoas não verão. E aí, essa corrente teológica que eu creio, diz que Jesus virá em secreto para a sua igreja. Ele virá buscar em secreto a sua igreja. Então, até hoje, muitas companhias aéreas dos Estados Unidos, se tem um piloto cristão, o copiloto não pode ser cristão. Por quê? Porque eles acreditam na Bíblia. Então, se o piloto cristão for arrebatado, o avião vai cair, se não tiver um copiloto que não seja cristão. Então, dentro desse princípio, nós seremos tomados, ok? Aí entra essa corrente teológica, porque aí nós iremos para o céu, desfrutaremos da borda do Cordeiro, do tribunal de Cristo, porque aqueles que creem em Cristo, eles comparecerão ao tribunal de Cristo e não ao trono branco, porque o trono branco é um trono de juízo do mundo. Agora, o tribunal de Cristo, não, nós seremos recompensados pelo que fizemos. Aí nós iremos saber se receberemos muito ou pouco. É por isso que eu disse domingo que essa história, a igreja, a obra de Deus é feita por amor. Não é feito por amor, mas essa ideia de que ninguém recebe nada para poder fazer a obra. Mentira, porque naquele grande dia nós seremos recompensados por tudo que fizemos aqui. Cristo nos pagará. É promessa. Isso tem que ficar muito claro. Então, essa ideia, não, a obra de Deus é feita por amor, ninguém ganha nada. Por que eu vou ficar me desgastando fazendo a obra de Deus? Fazer de graça? Não, você não está fazendo de graça. Jesus Cristo vai te pagar. Pode ficar tranquilo que no momento certo, na hora certa, ele vai te pagar. Tá? Então, o que acontece? Aí ele virá na segunda vinda. Aí ele virá para que toda a terra veja. Aí ele virá em glória, nas nuvens, né? Com os anjos do céu, e aí ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra. Mas esse é outro. Tem um vídeo meu de uns 3 anos atrás que eu fiz na época da pandemia, falando sobre essas coisas. Você pode procurar no meu canal lá depois. Aí ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino mundial. Que aí a Bíblia diz que a Jerusalém que descerá do céu, né? Então, que será o seu reino milenial. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último grande avivamento da sua história.
Por quê? Porque aí será o acontecimento dos acontecimentos. O anticristo estará dominando, Jesus Cristo virá nas nuvens e toma. Sai daí, caminhão, que agora quem vai reinar sou eu. E já era. Então, o livro de Apocalipse não é um livro para ter medo. Ai, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse aqui. Não, é um livro de esperança. Nós que cremos em Jesus, é um livro de esperança. Eu quero que o máximo de tempo aconteça. É óbvio que algumas coisas acontecerão antes. A igreja vai pagar um preço talvez forte, porque será como dores de parto. Vai ter dores, sim. A gente vai sofrer certas perseguições. Por quê? Tudo será uma preparação. O que está acontecendo hoje no mundo, irmãos, é uma preparação para o governo do anticristo. E eu acho que não demora muito para que isso seja implementado. Tá? Então, só para finalizar, o livro de Atos é um relato histórico vital para as epístolas de Paulo e outros apóstolos, e todas as igrejas para as quais Paulo escreveu. Tá? Então, só para concluir, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo, né? No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na Terra. Às vezes, irmãos, a gente acha que o mundo vai mudar e que Deus transformará, vindo do céu, alguma coisa que vai acontecer. Não. Nós somos o sal e a luz do mundo. Ah, mas está tudo em trevas, como que pode? Nós somos a luz. Então o mundo só será transformado com a nossa ação, com a nossa interrupção na história, com a nossa intercessão. Mas não é só interceder, porque é orar e agir. Não adianta, irmãos, nós temos um crente avivado na igreja e um demônio na segunda-feira de manhã no trabalho, na casa e assim por diante. Porque a gente não está conseguindo influenciar a sociedade. Ah, porque a política... Então, como são os nossos políticos? Graças a Deus, isso está mudando. Os políticos evangélicos estão tomando consciência, estão entendendo que tem que ter um posicionamento diferente, estão começando a ter postura. Glória a Deus por isso. E isso é que vai mudar. Né? Esses dias eu vi aquele Nicolas Ferreira convocando a igreja a 21 dias de oração. Irmãos, vamos orar, porque a gente sabe, não tendo vergonha de dizer que é evangélico, mas exercer o evangelho na sua plenitude onde estiver. Ser testemunha de Jesus, entender o que Jesus faria no meu lugar nessa situação. Então, o avivamento, ele é, antes de tudo, uma profunda, como nós aprendemos na primeira aula, um profundo arrependimento e uma transformação de vida, que gera uma mudança tão grande que é visto pelos outros. Então, a igreja precisa ser, como eu preguei outro dia, tem que ser a sociedade, a comunidade das comunidades. Nós não temos que aprender com a comunidade que tem que aprender conosco, em função da transformação que Deus está promovendo em nós e no nosso meio. Aí a gente está orando, Deus, muda o mundo, mas antes de tudo, quem tem que mudar sou eu. Então, o que adianta? Por exemplo, eu reclamar do político, enfim, e aí eu vejo uma história que nem eu vi há um tempo atrás no CQC, uma cidade de Angatuba, se não me engano, ou em Indaiatuba, o pastor, vereador da cidade, desviava a merenda da cidade para fazer encontro de casais. Então, quer dizer, isso é avivamento? Então, Jesus não está nisso. Então, a gente precisa pagar o preço. Ah, mas é difícil. A gente precisa procurar levar a vida corretamente, ser honesto, enfim.
Problema todo mundo pode ter, mas Jesus me tira dessa situação, estou incomodado com isso, quero viver uma vida reta e tal, e tal, e tal. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós, como igreja, e falem assim, poxa, eu queria ser que nem eles, eu queria ser que nem fulano, eu queria ser que nem Beltrano, porque olha a vida dele. Não é? O casamento restaurado, transformado, liberto, enfim, os filhos na presença, é isso. Deus, ele quer promover. O avivamento começa dentro de nós. E a partir de um profundo arrependimento e uma transformação de vida. Não é barulho, não é movimento. O movimento, ele tem o seu porquê, desde que seja uma promoção de algo que aconteceu no interior de cada um que levou aquele movimento. Aí sim, ele tem sentido de ser. Ok? Perguntas? O que está falando é que a igreja hoje em dia ela mora com milagre, né? Mas isso tem a ver com uma coisa. Às vezes a pessoa recebe o milagre e ele esquece, né? Sim. Eu estava lembrando ontem, estava orando, mas a gente está sempre orando, lembrando. Eles passam um filme na nossa vida, né? Isso nós já passamos até hoje e tal. Então, quando você não esquece os milagres que você recebeu, você não deixa isso atrapalhar a sua intimidade com Deus, né? Então, muitas vezes, você recebeu um milagre e o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa esquece, né? Então, ela recebeu o milagre, poxa, que foi bom para ela, entendeu? E ela vira a página, você esquece, ela nem lembra mais dos milagres que ela recebeu, né? Eu acho que isso também atrapalha na intimidade da igreja, né? Deus. Por quê? Porque a gente não olha para o milagre. Mas quando recebe milagre, será que você é grato a Deus? E eu tenho uma gratidão que você não pode esquecer, entendeu? Sim. A gratidão não pode ser esquecida. Lá atrás, né? Igual eu fiz os livros, né? Passei por um livramento fantástico até hoje. Nossa, não tem nem. Não pode esquecer. Mas aí eu acho que falta isso também na igreja, né? A igreja, você não esquece, né? O milagre que aconteceu há 5 anos atrás, o cara não se lembra. Ele só se lembra do problema dele lá atrás, né? Então, acho que isso aí também faz com que, de uma certa forma, esfrie a intimidade da pessoa com Deus, mas por falha dele, é um pecado do ser humano, entendeu? Sim. Então, isso aí eu acho que também trabalha, né? Porque a pessoa esquece, né? Você só pede, quando recebe, você não agradece, não é grato, né? Você falou a palavrinha-chave, gratidão, né? E a gratidão, ela vai provocar mudanças profundas no seu interior. Por quê? Porque você sabe que Deus pode. Deus já provou. Aí eu fico vendo, às vezes tem pessoas que já receberam milagres profundos de Deus. Milagres assim que você fala, meu, só pode ter sido milagre. Aí a pessoa depois, ela questiona, será? Aí chega, por exemplo, foi um milagre, gente. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Então o médico falou, não, vocês operaram, não operaram e tal. Por exemplo, o meu próprio filho Wallace, ele é um milagre. Ele é um milagre. Por quê? Ele já passou por poucas iguais. A gente até brinca, você tem 7 vidas, você parece gato, né? Você já gastou umas 6. Mas, você vê, é um menino que caiu numa lança do portão, caiu de cabeça do muro, caiu da laje, sabe? Foi mordido por cachorro no rosto. Graças a Deus só tem uma cicatrizinha, poderia ter esbagaçado a boca dele, enfim. Só que eu lembro que ele ficou doente uma vez, e até ficou aqui no Hospital Iguatemi, aqui na Francisco Morato, e ele chegou, o médico falou assim, você é crente? Sou, tá, então começa a orar por ele. E eu lembro que tinha um menino que estava teoricamente melhor do que ele, que morreu no 3º ou 4º dia que a gente estava lá. Pô, aí eu fiz uma oração, Deus, se o senhor realmente quer curar, que o senhor tire ele. Agora, se o senhor não quer, o senhor leva ele de vez e aí acaba com esse sofrimento. Passados 10 dias, ele saiu andando do hospital. Ele teve uma pneumonia radical, né? Pegou os dois lados do pulmão e tudo. Então, eu vi, então se eu vi o poder de Deus, por que eu não vou orar pelo poder de Deus? Aí tem pessoas que têm o milagre, receberam o milagre, aí a gente fala assim, aí de repente tem algo teoricamente menor do que aquele que já passou, não, vou orar por você, mas... Aí a pessoa fica na dúvida, gente,
Deus não opera, né? Na dúvida, Deus opera. Então, só que tem um ponto que você fala a palavra-chave: gratidão. Deus já fez, seja grato. Então, o mesmo Deus que fez ontem, ele pode fazer hoje, e ele pode fazer amanhã. É o que Jesus, é que a palavra de Deus fala. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje. E será eternamente, será amanhã. Então, peraí, o problema está em Cristo? Não, está em mim. Está na igreja. Não. E quando eu digo igreja, irmãos, não é a instituição, são as pessoas que constituem o corpo. Pô, e aí, outra coisa, já, olha só. Se nós somos o corpo de Cristo, quem é o maior interessado em manter o seu corpo sadio? Não, o Cristo. Porque nós somos o corpo dele. Então, se a gente parar para pensar, amados, nós estamos com problema. Nós estamos arrumando desculpas demais para algo que nós não devemos ter desculpa. Tá, mais uma observação, pastor. Você estava falando de crer na cura, né? Então, essa falou, pô, mas eu tenho medo, né? De tal. Só que, como nós temos aprendido na igreja, né? Nosso Deus tem meio de forma. Às vezes você pede para Deus, Senhor, eu estou com um problema, faz isso. Aí é o que eu estava falando, Deus escuta Deus, né? Deus, ele até diz que vai operar, mas do jeito dele. E você vai ver que a forma que ele operou era melhor que ele queria. Sim, né? Como diz a Alessandra, Deus tem meio de forma, né? Quantas vezes a gente não pede uma coisa para Deus e o Senhor ainda quer aquilo daquilo que Deus pediu? Sim. Porque eu acredito que além da fé que você tinha, aí eu vou colocar de novo naquilo, a intimidade com Deus, né? Deus sabe o seu coração, Deus sabe a pessoa que você é, né? Então, aí não crer na cura, Deus tem a mesma forma. Você pede uma coisa para Deus e Deus te dá muito aquilo que você pediu. Eu sou testemunha, eu tenho experiência, entendeu? Passo. Mas eu estou com tal problema, e agora? Nossa, pastora, um piscar de dedo, entendeu? Sim. Eu quero naquela situação de forma diferente. Nossa, foi aqui, além do que eu queria, entendeu? Então é a crença também, é a fé, né? É o que diz, se eu não me engano, em Filipenses, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos. E acontece, crer, fé também. É que a gente às vezes quer moldar Deus, né? Deus faz desse jeito. Aí Deus fala, pô, filho, eu tenho muito mais para fazer e você está, né? Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que começar a fazer, Deus, o que o Senhor quer de mim na tua obra? O que o Senhor quer de mim na tua igreja? O que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que o Senhor quer de mim? Né? Então, e buscar o Espírito Santo. Eu lembro da pregação da Alessandra, que ela falou sobre o Espírito Santo. A gente negligencia demais a pessoa do Espírito Santo. Né? Por isso que eu amo aquela música, né, que fala assim, sei que tem ciúmes de mim e tal, e fala que gastarei os meus dias para ti, Espírito Santo. A gente tem gastado? A gente não tem, mano. Vamos ser bem honestos. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã estarmos reunidos, ainda que de forma online, Senhor, para aprender a tua palavra, Pai. Deus, que teu Espírito Santo nos enche do teu poder, para que a gente possa colocar em prática esta mesma palavra. E como dizia Abacuque, aviva, Deus, aviva, Senhor, a tua obra, a partir do meu coração, no decorrer dos dias e dos anos, Pai. E cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Abençoa o nosso dia e que à noite nós possamos estar aqui para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos dê um culto glorioso, cheio da tua presença, Pai. Que vidas novas possam se achegar a nós, ó Deus, e que em nome de Jesus o seu reino prospere neste lugar para louvor da tua glória. Amém? Deus abençoe vocês aí.